Vai ter uma mudança, muito provavelmente, ali no segundo escalão do Ministério para poder amparar essa nova gestão do Alexandre Padilha, até uma diferença em termos de orçamento, e isso vai se dar na prática. Só queria aproveitar esse momento para falar um pouco antes da pessoa da Anísia Trindade. Eu, Pedro, absoluto respeito pela Anísia Trindade. Eu acho que é até importante fazer esse disclaimer. Eu trabalhei no Rio de Janeiro nas trincheiras da pandemia da Covid-19. A Anísia era presidente da Fiocruz, ela foi uma das responsáveis por garantir que o Brasil tivesse condições técnicas, estruturais e logísticas de produzir a vacina da AstraZeneca dentro de casa e de atravessar a pandemia da Covid-19, do coronavírus, sem mais mortes do que poderia se não fosse isso. Então, todo o reconhecimento pela pessoa da Anísia enquanto gestora da Fiocruz, enquanto cientista, enquanto socióloga e reconhecida inclusive pelos pares dela. Dito isso, é injusto dizer que a imprensa é a responsável pela queda da ministra. A ministra Anísia Trindade foi queimada e criticada por opositores, pelo Centrão, por ministros, pelo governo, por conselheiros do Lula. E quando a gente traz aqui a notícia na semana passada, antecipando que aliados do Lula já sabiam que o ministro seria Alexandre Padilha e que a troca aconteceria exatamente até ontem, terça-feira, como foi que aconteceu, a gente não inventa informação. A gente transmite aquilo que a gente ouve das fontes que a gente conversa. Então, eu disse isso à ministra, eu falei, ministra, todo respeito pelo seu trabalho, mas há problemas estruturais no Ministério da Saúde, alguns talvez não sejam nem responsabilidade dela, mas sob a gestão dela. Os casos de dengue, as mortes por dengue dispararam no Brasil, na ordem de 200%, 400%, isso são fatos, são números. A Anísia pisou no calo e tocou num ponto que incomodou muita gente, mau caráter no Brasil. Quando ela mexeu no sistema de saúde federal do Rio de Janeiro, que por décadas era um espaço para acomodação política de pessoas de toma lá da cá, e resolveu reformar o sistema de saúde no Rio de Janeiro, ela criou inimizades. E ela estava fazendo o correto em mexer num sistema que era complicado, delicado. Mas quando a gente chega nas queimadas, por exemplo, e a gente tem uma onda de queimadas no Brasil, não se tem orientação do Ministério da Saúde sobre o que as pessoas têm que fazer. Se abre a janela, fecha a janela, inspira fumaça, faz o quê? Então, há um problema de comunicação e um problema programático do Ministério da Saúde que foi se arrastando ao longo dos últimos tempos. Por isso, dois pontos importantes. Um que a Clarissa trouxe e um que a Basília trouxe. Quando a Clarissa fala a Anísia estava sendo criticada pelos próprios aliados dela, foi isso que aconteceu. Era gente que patrocinou a chegada dela no Ministério, que estava reconhecendo que não tinha mais clima para ela continuar lá. E quando a Basília fala que, para além da imprensa, existe toda a classe política que estava por trás da queda da Anísia, isso ajuda a entender um pouco dessa fala dela, desse desabafo dela e do abandono da entrevista coletiva, porque ela abandonou a entrevista coletiva quando foi perguntada se de fato estava magoada. Dito tudo isso, o Ministério da Saúde não se resume à pessoa do ministro. Tem toda uma estrutura. A gente tem um organograma do Ministério da Saúde que ajuda a mostrar como é uma pasta complexa. A gente está falando de uma pasta que tem um orçamento previsto para 2025 de 240 bilhões de reais. É muito dinheiro. É um dos ministérios com maior orçamento. E essa aqui é a estrutura que tem nas mãos do ministro da Saúde. Caramba, Pedro, quanta coisa. Muita coisa. Você tem a Secretaria Executiva, a Secretaria Administrativa, Secretaria Orçamentária, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada à Saúde, Vigilância Epidemiológica, Secretaria de População Indígena. Ou seja, quando você olha o tamanho da estrutura do Ministério, você tem ouvidoria, você tem um sistema de controle do SUS, você tem uma estrutura imensa, gigantesca. Por que esse Ministério foi tão cobiçado pelo Centrão? E por que o Centrão ajuda a deteriorar a imagem da ministra Anísia? Porque, para além dessa estrutura gigante aqui, o Ministério da Saúde tem um escritório estruturado em cada um dos 27 estados brasileiros, 26 mais um, com um superintendente do Ministério da Saúde e com toda uma estrutura organizacional. Então, é uma máquina imensa, que a ministra Anísia Trindade, nesses 2 anos que esteve lá, não conseguiu sustentação política para permanecer à frente dessa máquina. Tenha tido ela erros e acertos como qualquer um de nós, como qualquer ser humano, ela não conseguiu se sustentar
no comando dessa máquina. E agora, portanto, o ministro Alexandre Padilha, que ajudou inclusive a indicar algumas das pessoas que comandam esses pedaços aqui do Ministério, deve fazer mudanças estruturais nesse segundo escalão aqui para colocar pessoas da confiança dele e até mesmo trocar algumas pessoas de lugar.